Olá, como vai? O programa DGABC Entrevista está no ar e hoje o bate-papo é março, né? Então nós temos de falar de mulheres e com certeza nas rodinhas de conversas isso acontece. Família, carreira e ter filhos. Então ao meu lado está o Luiz Henrique, ele que é ginecologista especialista em reprodução humana. O bate-papo vai girar totalmente em torno de técnicas que são aprovadas, né, Luiz? E muito obrigada por você estar presente e também esclarecer para todo mundo que ainda dá tempo de a gente tirar um pouquinho dessa pressão da mulherada que tem ocorrido. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Luiz, hoje nós podemos falar exatamente de quê? Qual é a técnica mais empregada? A gente tinha combinado de falar um pouco sobre congelamento de óvulos, né? Então, a medicina reprodutiva tem diversos tratamentos. Um pouco sobre preservação de fertilidade, a gente fala um pouco mais de congelamento de óvulos. Então, o congelamento de óvulos para aquelas mulheres que pretendem ter filhos, mas né, já chegaram aos 30, 35 anos e ainda na organização da vida dela ainda não é um projeto de curto prazo, essa técnica tem um papel importante. Então, desde 2012 é considerada uma técnica consagrada pela medicina. Então, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, em 2012, publicou que isso pode ser oferecido, é seguro e tem bons resultados para a população. Então, é um campo aí, é uma oportunidade para as mulheres que, justamente como você falou, pretendem ter uma família e tem a carreira em volta, então tem toda aquela, né, essa tendência de postergar a maternidade. Então é uma técnica que tem um papel bem importante para essas mulheres. Perfeito. Então vamos falar em termos de técnica. Nós estamos falando de crio, né? Geralmente quando a gente fala de crio é uma novidade. Toda vez que nós vemos de ciência, quando se fala dessa técnica, realmente para a gente é algo novo. Como funcionaria? Então há um congelamento de óvulos? Como é o tratamento? Porque quando se fala em reprodução humana também, muita gente ouve disso. É muito doloroso, né? Para tantos. E isso acaba tirando, dá para se conversar. Como é esse contato também com a paciente? Então, funciona sobre o tratamento, né? Então, a principal indicação é aquela mulher que ou está solteira ou não planeja ter filhos num curto prazo de tempo. Então, ela procura um especialista em medicina reprodutiva que vai falar prós, contras, custo, que é um aspecto importante do tratamento também, e o quanto esse tratamento pode gerar de garantias para um sucesso no futuro, que seria uma gestação no futuro, né? O tratamento em si, ele é rápido, tá? É um tratamento que dura cerca de 14 a 15 dias, no qual a mulher é submetida a algumas injeções, alguns ultrassons e uma coleta de óvulos que é feita por ultrassom, tá? Então ela recebe uma sedação, ela dorme, procedimento de 15 a 20 minutos. Esses óvulos vão para um laboratório de reprodução assistida, onde são criopreservados, são congelados. Então eles ficam em nitrogênio líquido a menos 196 graus. Esses óvulos, uma vez congelados, eles podem ser utilizados dali 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Tá? Então não tem um prazo de validade praticamente. E qual que é o motivo de se congelar óvulos hoje para usar no futuro, né? Então a gente sabe que o potencial de um óvulo gerar uma gestação está muito relacionado à idade da mulher. Então um óvulo de uma mulher de 30 anos tem um maior potencial de gerar um bebê saudável e que chegue ao parto do que de uma mulher de 35 ou uma mulher de 38, 39, 40 anos. Então, a idade é um fator muito importante. Nessa questão, deixa eu só interromper, tem como saber se esse óvulo é sadio? Essa avaliação é feita por vocês? Na verdade, a gente não tem como avaliar o óvulo, né? O óvulo ele sofre uma avaliação unicamente morfológica, ou seja, da forma dele. Então, se é um óvulo que está com as características de forma adequadas, ele é congelado. Isso não nos dá uma garantia do como está geneticamente esse óvulo. Num segundo momento, vamos imaginar que o óvulo já foi congelado e chegou o momento de utilizá-lo. Então ele será fecundado, ou seja, une-se o óvulo ao espermatozoide, forma-se o embrião
E esse embrião, sim, pode ser testado geneticamente. Ele pode ser biopsiado e a gente avaliar se cromossomicamente ele é normal. Ou seja, se não tem, daí são nomes técnicos, mas trissomias, monossomias, se não tem malformações cromossômicas associadas a esse embrião. Tá? Então isso a gente não consegue avaliar geneticamente o óvulo, e sim o embrião, que seria num segundo momento. Quando você fala exatamente dessa parte do embrião, né, nessa sequência, depois eu decidi, então eu vou ter o filho, já tem essa crio, já tá, tudo aconteceu. Esse fato agora, colocar o embrião e tudo mais, é a inseminação, tem todo esse processo e ela passa a ter a gravidez normalmente naquela idade. É esse o processo que vai acontecer? Então, até retomando, então, a ideia de congelar os óvulos hoje e não no futuro é justamente a gente ter óvulos mais jovens que vão aumentar a chance de uma gravidez. Quando lá na frente você pretende utilizar esses óvulos, então descongela-se os óvulos, fecunda-se e forma-se os embriões. Isso a gente chama daí seria fertilização in vitro, né, com transferência embrionária. Então a gente transfere os embriões, ou seja, cultiva esses embriões até 3, 4 ou 5 dias de vida. E um procedimento super simples, que é um catéter flexível que a gente coloca dentro do útero e libera ali os embriões e torce, né, para que eles grudem no endométrio, no útero, que é a camada que recebe os embriões. Então esse que seria o procedimento para ser feito, uma vez que você congele óvulos hoje, dali 1 ano, 3 anos, 5 anos, não sei, o procedimento a ser, né, feito é esse, é o descongelamento, fecundação e transferência dos embriões. E isso é a técnica de fertilização in vitro. Então, na realidade, são várias fases, né, que a mulher ela vai acabar enfrentando, mas também tem o benefício de se ter o filho na época que se quer também, né? Hoje em dia está muito comum isso, mas eu acho que cabem várias perguntas. Você mesmo falou na questão de custo, né, vocês vão acompanhar, né? Esse in vitro vai ficar num local, né? Essa pessoa ela vai acabar tendo esse armazenamento com vocês. Sim, os óvulos são congelados, então a gente precisa de um laboratório de embriologia com todos os equipamentos, condições, meios de cultura, estufas, então condições super adequadas, né, de armazenamento e de cultivo dos embriões no futuro. Então, uma vez que os óvulos são congelados, eles ficam armazenados. Na verdade, os óvulos são da paciente, são da mulher, mas estão lá sob custódia, entre aspas, do laboratório. Então, até como você comentou de custo, existe ali uma anuidade, ou algumas clínicas trabalham com custo semestral para a manutenção daqueles óvulos, né? Não é nada impeditivo, mas também não é o custo de medicação, tratamento, esse armazenamento, não é uma coisa também que isso pode ser limitante para algumas pessoas também. Perfeito, perfeito. É interessante. Eu acho que hoje é um start realmente de um assunto que é muito longo, que cabe se conversar, até porque existem várias técnicas e hoje nós estamos falando propriamente da CRIO, que é o que está mais em relevância, todo mundo tem conversado. E uma dúvida só para a gente encerrar esse bate-papo, quando a gente fala, é como se mantivesse realmente uma juventude do óvulo, mas a mulher ela envelheceu. Então, por exemplo, aos 35 ela fez essa parte, ela quer ter aos 45. A condição dela de saúde também precisa estar boa. Há essa avaliação, porque também mudou, né? Uma década depois, ela mudou o próprio corpo, né? Então, o óvulo pode estar novo e ela não necessariamente. Como seria esse insight, né? Tá. Então, em relação à chance de gravidez, o útero da mulher aos 35 anos ou aos 45 anos, ele tem a mesma chance de receber esses embriões e a mesma chance de tornar essa transferência de embriões um sucesso. Tá? Então, se a chance aos 35 é 60%, 70%, aos 45 também será, desde que o óvulo tenha a mesma idade. Tá? A avaliação que a gente tem que fazer da mulher que pretende engravidar aos 45, 47, a medicina aqui no Brasil organizou que isso pode ser feito até os 50 anos. Além dessa idade, a gente tem que individualizar o caso e perguntar para o CRM se eles autorizam fazer o procedimento. Então, a gente tem que avaliar de uma forma mais clínica a mulher. Então, em relação a peso, doenças, comorbidades, se ela tem pressão alta, diabetes, e discutir o risco individual. Mas muitas mulheres, hoje aos 45 anos, né, praticam atividade física, cuidam da saúde, elas têm plena condição de ter uma gestação saudável, de baixo risco. Então, isso é muito individual.
Doutor, e o senhor, enquanto consultório mesmo, né? Receber aquela mulher que está com a ansiedade de se ter um filho e tudo mais, é difícil lidar com esse momento? Ou hoje em dia já tem realmente essa nova concepção? Calma, vai dar certo, tem caminhos para isso, tem essa nova viabilidade para elas? Sim, existem. A medicina reprodutiva é uma medicina relativamente nova, né? Então, a gente vê que a cada 2, 3 anos muda-se muitas coisas. E conforme a medicina vai evoluindo, a gente aumenta o leque de opções terapêuticas. Então, é muito difícil um casal sair sem opções. Então, a gente tem desde da fertilização, né, os tratamentos de relação sexual programada, inseminação intrauterina, fertilização in vitro usando óvulos doados, que daí é um outro capítulo, a congelamento de óvulos, tratamentos com útero de substituição. Então, uma mulher que teve que tirar o útero, ela consegue um útero emprestado, entre aspas, tem todo um processo para isso, para que seja gerado filho desse casal. Então, a medicina evoluiu muito e tem muito ainda a evoluir. Acho que as técnicas, a tecnologia é muito importante nessa área da medicina. Então, é muito difícil um casal sair sem opções. Acho que sempre tem um leque aí de alternativas. Cabe, é lógico, cada um individualmente topa esse caminho, topa aquele outro caminho. Mas é muito bacana a gente poder oferecer essas várias possibilidades para as pessoas. Perfeito. Doutor, ginecologista Luiz Henrique veio falar realmente da CRIO, né, direcionada à reprodução humana, mas realmente nós vamos ter vários outros assuntos. Então, se você tiver alguma dúvida nessa área e tudo mais, pode mandar no dgabctv@dgabc.com.br, como está aqui na tela, que você manda a pergunta, porque nós vamos ter novas partes com a sua participação, que é importante, né? Aliás, é sua vida, a vida de uma família, porque carreira sozinha não é fundamental, mas você juntando com a família vai ficar ainda melhor, não é verdade? Então nós esperamos vocês nos próximos bate-papos. Muito obrigada pela presença, viu? Até mais.